Sexta-feira é dia do quê? De cantoria. Cantoria, resumo musical da semana que só tem aqui na Nova Brasil. A gente fala as principais notícias, analisa. A gente não, né? Ele, o Diego Amorim, que já tá com a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Michele, bom dia, Ana. É dia da gente dar uma relaxadinha, sem perder o foco, mas se divertindo um pouquinho juntos e cantando juntos com os nossos ouvintes no carro, né? E aí, temos um homenageado da semana, porque você sempre traz, né? Você pega uma linha aí, um fio de algum compositor, cantor da nossa música brasileira. Quem é o de hoje? Hoje nós vamos homenagear Paulinho da Viola, que aos 80 anos está lutando contra um câncer, né? Foi internado, graças a Deus recebeu alta lá do CTI e a gente está torcendo muito pela saúde do Paulinho da Viola. Eu sou um fanzaço de Paulinho da Viola, gente, já tive CD, já tive DVD de Paulinho da Viola, já tive o privilégio de ir num showzaço dele no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, anos atrás. E hoje, quando eu chego em casa meio borocochô, meio triste, eu boto no YouTube da televisão, coloco no talo e os meus vizinhos têm que escutar junto comigo Paulinho da Viola. Revelações, vizinhos do Diego já sabem, né, que é ele que tá fazendo isso. Sou eu. A vizinhança é quem ganha, né? A vizinhança é quem ganha. É verdade, é verdade. Ana. Música boa pode. Não é, isso pode. Vamos lá, a gente começa falando do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que começou o início da queda dos juros, estava a Selic, taxa básica de juros do Brasil, em 13,75%, caiu para 13,25% ao ano na reunião desta semana. Muitas expectativas do mercado financeiro sendo revistas aí para a Selic no final de 2023. A oposição dizendo que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, foi muito resiliente ao longo de todo esse tempo. A gente lembra ao nosso ouvinte que o governo Lula, que ministros, que o próprio presidente Lula foram para o embate público mesmo com o presidente do Banco Central, cobrando de maneira muito efusiva, né, essa queda dos juros, e o governo, claro, comemorou essa decisão dessa semana. Essa queda veio até um pouquinho maior, 0,5 ponto percentual, né? Alguns estavam falando em 0,25, veio de 0,5 ponto percentual, e vamos em frente. O presidente do Banco Central é como se ele tivesse dito para o PT o seguinte, Michele, olha, os juros realmente estavam altos demais, ok, eu concordo com vocês, a inflação já está controlada, ao que tudo indica, pelo menos até aqui, também concordo com vocês, mas não é bem assim também, como vocês estavam dizendo, que eu estava segurando, fazendo mal para o Brasil. Então é como se ao cair os juros, o Roberto Campos Neto cantasse assim para o PT, ó, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Não vai mudar muito a história, não vai mudar muito a narrativa, não. Tudo bem, estava alto, mas não era bem do jeito que vocês estavam falando, não. O Roberto Campos Neto, ele faz como aquele velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar, e é preciso mesmo, como alguém que está à frente de um órgão tão técnico e tão importante como o Banco Central, ter um pouquinho de paciência, resiliência, calmaria para tomar sempre as decisões mais técnicas possíveis. A segunda notícia da semana foi ontem, a posse do Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta pelo Ricardo Lewandowski, que se aposentou compulsoriamente. Nem nos melhores sonhos de Cristiano Zanin ele poderia imaginar anos atrás que estaria ontem pisando no tapete vermelho da Suprema Corte Brasileira e sendo um dos 11 homens mais poderosos deste país. Ele tinha que imaginar, veja, eu fiquei pensando, será que o Cristiano Zanin chegou a sonhar que um dia ele seria ministro supremo quando ele estava lá sendo advogado do Lula? Porque muita coisa tinha que acontecer para que isso virasse a realidade que virou ontem, né? O Lula ia ter que ser solto, se tornar elegível, ser eleito, e aí sim ele poderia ser indicado para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele tem 47 anos apenas, é mais um jovem ministro do Supremo que chega à Suprema Corte, assim como o André Mendonça, assim como o próprio Alexandre de Moraes. E a gente lembra ao nosso ouvinte que Suprema Corte é até os 75 anos. Você faça as contas aí quanto tempo o Zanin vai ficar usando a toga. E aí o Lula... o Zanin nunca foi tão próximo do Lula. O Roberto Teixeira, que é sogro do Zanin,
é compadre do Lula, mas o Zanin mesmo se aproximou do Lula na Lava Jato, né? Para pegar a causa e virou advogado do Lula na Lava Jato. Mas o Zanin não perdeu tempo e foi um rio que passou em minha vida e o meu coração se deixou levar. Zanin viu a oportunidade, viu esse rio passando, pulou nesse rio e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. A pressão agora está grande em torno do Lula para a vaga que vai ser aberta pela ministra Rosa Weber, que também vai se aposentar compulsoriamente. Agora, a pressão também estava grande sobre o Lula para a indicação do Cristiano Zanin. Tinha muita gente já querendo ali, nessa primeira vaga que foi aberta, indicar uma mulher, por exemplo, e o Cristiano Zanin ficou ali na cola, ficou ali pertinho do Lula. Olha, não, Zanin, não, Lula, mas lembra de tudo que eu fiz por você, né? Lembra do que eu fiz. Lembre dos verões passados lá em Curitiba, eu estava do seu lado, né? O Roberto Teixeira, inclusive, que eu comentei agora que é sogro do Zanin, compadre do Lula, tá rachado, tá rompido com o Zanin. Eles não estão se falando muito bem, não. Tanto é que nem convidado foi para essa posse de ontem aqui em Brasília. Então, o Zanin, mesmo quando tem briga de sogro com o genro e de irmão com irmão, o Zanin pensou um pouquinho nele, porque é o quê? É preciso viver e viver, não é brincadeira não, quando o jeito é se virar, cada um tratar de si, irmão desconhece irmão, tem de tudo. Quando tem briga familiar, irmão desconhece irmão, mas o Zanin tocou a vida dele porque é preciso viver e hoje ele é ministro do Supremo. Terceiro assunto da semana, Zambelli, Carla Zambelli, deputada federal do PL de São Paulo, muito aliada de Jair Bolsonaro, foi reeleita no ano passado e está enrolada. Está enrolada porque nessa semana houve uma junção de duas coisas. Primeiro, a operação da Polícia Federal, que está revelando fatos gravíssimos envolvendo a deputada federal e aquele hacker, o Walter Delgatti. Segundo, que lá no Conselho de Ética da Câmara foi aceita uma representação apresentada pelo deputado Duarte Júnior, que nós o entrevistamos aqui ontem ao vivo no Nova Manhã, e a Carla Zambelli pode ter, inclusive, o mandato dela cassado. Ela está vivendo uma solidão grande. Então, para a Zambelli, a música de Paulinho da Viola é: solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca. E o Bolsonaro, Michele, está desiludido com ela, está chateado com a Zambelli, até hoje não engoliu aquele episódio dela com uma arma em punho nas ruas aí de São Paulo, às vésperas do segundo turno. Muita gente no entorno do Bolsonaro atribui a esse episódio, também aquele episódio do Roberto Jefferson, que recebeu agentes da Polícia Federal a bala na casa dele, lá no Rio de Janeiro, numa cidade do Rio de Janeiro. Muita gente atribui a esses fatos a derrota de Jair Bolsonaro a Lula no ano passado. E a Zambelli também está desiludida com o Bolsonaro porque esperava dele um apoio até o fim, por tudo que ela fez por ele nos últimos anos. E a situação do Bolsonaro também não é a das melhores, ele está inelegível, nosso ouvinte sabe disso. Então é como se Bolsonaro e Zambelli estivessem cantando juntos. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Zambelli e Bolsonaro dançando juntos aí e cantando essa desilusão que ambos estão sentindo. Caminhando para o fim, a gente tem uma demora na reforma ministerial. O Celso Sabino, como vocês acabaram de noticiar, assumiu ontem o Ministério do Turismo, foi a primeira troca, tem outras trocas para acontecerem nas próximas semanas, mas o Lula está ainda indeciso, tem muitas conversas em andamento aqui nos bastidores em Brasília. Agora, o interessante é que nessa posse de ontem do Celso Sabino, a Daniela Carneiro, ex-ministra do Turismo, que foi chutada da esplanada, ela que é deputada federal, vai reassumir o seu mandato lá na Câmara, esposa do Vaguinho, que é prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, ela não foi à posse do seu sucessor, Celso Sabino, e nem sequer foi citada por ninguém nos discursos de ontem aqui na posse em Brasília. Tem que ver qual é o nível do rancor que a Daniela Carneiro vai sentir aí pelo governo Lula, porque a gente lembra, a nossa audiência da Nova Brasil FM, que a Daniela e o Vaguinho, o esposo dela, foram muito importantes para a eleição do Lula no ano passado, lá numa região tradicionalmente bolsonarista, que é a Baixada Fluminense.
Eu acho que a Daniela Carneiro tá cantarolando assim, ó. A marca dos meus desenganos ficou, só um amor pode apagar. Vamos ver qual é o nível desse rancor da Daniela Carneiro em relação ao Lula. O Alckmin pode perder o ministério que ele tem. O Alckmin é hoje vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, do PSB, e também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Centrão está querendo essa vaga, está querendo dizer para o Lula, deixa o Alckmin só com a vice-presidência e tira ele do ministério, que a gente quer esse ministério. O Alckmin não foi ontem à posse do Celso Sabino, já teve gente aí plantando na imprensa algumas notinhas, dizendo, olha, fica de olho no Alckmin. O Alckmin está chateado porque o Centrão está querendo os ministérios do PSB, partido do Alckmin. O Alckmin já não foi nessa posse. E aí a gente precisa lembrar o Lula, Michele, essa é boa, hein? A gente precisa lembrar o Lula que vice trama em segredo os seus planos e parte sem dizer adeus. Cuidado, Lula, cuidado, que vice gosta de tramar em segredo os teus planos e parte sem dizer adeus. Eu tenho uma última aqui, que ela é um bônus para finalizar, que ela é uma piada, mas vocês têm que prometer que a piada é muito ruim. Vocês têm que prometer que vocês vão rir, Michele e Ana. Tá bom, peraí, já prepara as nossas palmas. Pode deixar. Deixa as palmas as no risadinhas jeito. A gente faz ao vivo. Vamos fazer aqui pra rir bem natural. É uma piada muito ruim, mas enfim, vocês vão ter que rir. É um bônus, só pra gente descontrair. Tem o arcabouço fiscal, né? Tem um arcabouço fiscal que passou na Câmara, foi pro Senado, voltou pra Câmara porque o texto foi mexido. E os deputados agora têm que finalizar essa votação lá. Só que quando estava no Senado, o arcabouço fiscal, quando eu conversava com alguns senadores aqui, eu perguntava, e aí, quando vai ser votado? O que vai mexer no arcabouço fiscal? Eles diziam, isso aí é com o Omar, o Omar Aziz, senador do PSD do Amazonas, que era o relator do arcabouço fiscal no Senado. Então, estão preparadas para rir? Vamos lá, hein? Eu perguntei um dia para um senador... Eu perguntei para um senador assim, senador, e o arcabouço fiscal, como é que você vai fazer isso aí? E aí, as línguas dizem aqui em Brasília que eles cantaram assim para mim. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o Omar. É o Omar Aziz. Maravilhoso. Horrível. Palmas. É isso aí. Muito bom. Resumo essa música é tão boa que eu não queria deixar ela de fora do resumo. Mas eu fiquei ontem, nossa, não tem nenhuma notícia que encaixe no quem me navega é o Omar. Aí eu, Omar. É o Omar Aziz. Vou achar alguma notícia aqui do Omar Aziz. Maravilhoso, Diego. Não, eu imagino ele quebrando a cabeça. Até algumas relações que você faz são geniais, né? Mas, tipo, como encaixar isso num primeiro momento, realmente não é fácil. E se você perdeu, pegou pela metade, quer mostrar aí pros seus amigos, olha o que eu ouvi lá, que bacana, que interessante na Nova Brasil, fica tudo no Instagram do Diego, né, Diego? Qual que é o seu Instagram mesmo? @Diego Amorim Oficial, tá lá. Eu coloco sempre todas as colunas por lá. No portal TH+, que é o portal de notícias aqui do Grupo Tati, você procura lá, tem a coluna do Diego Amorim, no YouTube também, aqui o YouTube que você já costuma acompanhar também, que é o @TH+, tá tudo lá, viu? É só você acessar e compartilhar aí com o pessoal que você sabe que vai gostar, que tem bom gosto musical, quer saber de política, manda lá.